Querido Deus, no nome de Jesus, estou com tua igreja aqui, ó Pai, diante da tua palavra. Eu quero lhe pedir, fala conosco, Senhor, fala de uma maneira clara, objetiva, direta, sem rodeios, como tua palavra o é. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero lhe pedir, usa minha vida nesta noite para falar com teu povo. Usa-me, Senhor, para que teu nome seja glorificado e engrandecido. Nós te louvamos, sentimos tua presença, sabemos que o Senhor está aqui. Então, ó Pai, queremos agora um pouco mais, ó Pai, de ti, mais e mais de ti, Senhor. Então, fala conosco através da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa ministração eu já estive pregando ela um tempo atrás, e já há um tempo eu tenho o sentido de Deus de trazê-la, e eu estava com uma outra mensagem preparada, e Deus tocou no meu coração para que fosse esta. Então vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Amém, queridos? Vamos então passear um pouquinho na palavra de Deus, porque Deus sempre tem coisas boas e novas para nós, a cada dia, a cada amanhecer. Imagina a situação comigo. 3 dias, as pessoas estão no deserto, sem comer, com fome, não tem nada ali. Jesus então de repente faz um milagre, o milagre da multiplicação de pães e peixes, e naquele momento em que ele faz aquela multiplicação, o povo começa a adorar Jesus, vê Jesus diferente. Eu, se tivesse ali, eu não largaria Jesus por nada, de maneira alguma neste mundo, seguiria Jesus. Gente, um homem que está ali, 3 dias falando, de repente todo mundo com fome, acaba os recursos naturais, e ele faz então com que pães se multipliquem, peixes se multipliquem. Imagina você na tua casa, sem nada, só tem uma torradinha, aquela torradinha alimenta uma multidão. Imagina uma situação dessa. Jesus simplesmente faz um milagre, e era exatamente o que as pessoas estavam fazendo com Jesus. Ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, e a multidão agora começa a seguir Jesus, e Jesus estava cansado, 3 dias pregando, 3 dias falando. Não sei se ele parou para descansar ou não durante a noite, mas ele estava pregando ali 3 dias seguidos, e Jesus precisava então de um lugar calmo para orar e buscar forças dos céus, porque pregar, queridos, cansa, sabia disso? Quem já pregou aqui alguma vez? Você se prepara e de repente você prega, você se desgasta, e a gente está cansado. Imagina Jesus que pregou 3 dias, precisava descansar. Ele manda então os seus discípulos tomarem um barco e atravessarem o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e na cultura dos judeus, uma quantidade gigante de águas, eles chamavam de mar. Apesar de ser um lago, era um meio do rio Jordão, que se abria bem largo mesmo, quilômetros de largura. Então para os judeus, tudo que tinha bastante água era um mar, então eles chamam de mar da Galileia, mas é o lago de Genezaré. E os discípulos estão ali, eles enfrentam naquele momento uma grande tempestade. Eles remam, não saem do lugar, e de repente Jesus aparece. Eles ficam com medo, pensando que é um fantasma, porque na cultura dos judeus, se eles estão numa tempestade no alto mar, aparece um fantasma, era o sinal da morte, eles iam morrer, não tinham mais jeito. Jesus aparece, ficaram com medo. Pedro anda sobre as águas, começa a afundar. Jesus dá a mão para ele, andam sobre as águas, chegam num barco, a tempestade acaba, eles chegam no outro lado e beleza. É isso aí? Acabou a mensagem, legal, é isso, shalom now, né? Queridos, vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, em cima desta palavra. Imagina comigo, esses discípulos aqui, homens que seguiam a Jesus, estavam com Jesus praticamente 24 horas por dia. Eles estavam passando agora por um período de uma tempestade em uma madrugada. E eu gosto de lembrar que tempestade é algo terrível em nossas vidas. Nós somos jogados numa tempestade para um lado, para o outro, não conseguimos respirar. Eu não sei se você já passou por um momento em que você estava afundando, morrendo, afogado, ou não morrendo, quase morrendo, né? Porque não morreu. Não sei, quem aqui já passou por um afogamento aqui? Quanta gente! Gente do céu, é terrível, não é? Você tenta respirar, você tenta sair e não consegue. Nós tínhamos, quando nós começamos a igreja, tínhamos um irmão que, mais ou menos, um pouco mais alto do que eu, acho que uns 3, 4 centímetros mais alto do que eu. Ele quase morreu afogado em meio metro, a água batia aqui assim no joelho. Porque parece que não, mas a água é traiçoeira, queridos.
E imagina você então numa tempestade, uma madrugada, você numa tempestade, você é levado, você não tem como controlar o barco, você tenta ir para um lado, tenta ir para o outro, mas não, quem manda ali na tempestade é a tempestade. Nós remamos, não saímos do lugar, as ondas ficam mais altas, dificultam para a nossa vida, e na nossa vida os momentos de tempestade são aqueles que nós passamos por uma crise conjugal, nós passamos por um período que os filhos ficam mais rebeldes, aquela crise financeira que vem sobre nós, a gente não estava preparado para ela. Fora a crise financeira, vem o desemprego, que a crise está lá fora, bate na nossa porta, entra em casa e mexe no coração do patrão, o patrão manda a gente embora, o desemprego vem, as portas se fecham, a gente não consegue uma porta de emprego, um emprego novo, e tenta e não consegue, as contas continuam, apesar do dinheiro não vir, as contas vêm. Quando não, você está num período de doença, você sai de uma doença, aparece outra, é a perna que dói, de repente você cura da perna, a perna não dói mais, mas a coluna vem, é um problema de estômago, é o esôfago, é a cabeça, sabe, aquele negócio, é uma tempestade. Quando você não está doente, é o outro que está doente dentro da sua casa, e vai passando, parece que é uma doença coletiva, e acaba o dinheiro, acaba as energias, acaba tudo, porque é uma tempestade. Somando-se essa tempestade dos discípulos, eles estavam ali numa madrugada, e a Bíblia fala que eles estavam na quarta vigília da noite. A noite para os judeus ela era contada a partir das 18 horas ou às 6 horas da tarde, dividida em 4 partes de 3 horas cada uma, das 6 às 9, das 9 às 21, das 21 às 24, das 24 às 3 da manhã, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, é isso mesmo? Tem um dedo a mais aqui, né? Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6, é isso. Um levantou de tonto, não levanta mais não. 5, falei 4, estou vendo 5 dedos aqui. O que vês? Eu vejo 5 dedos, não, são 4. Tá? Vocês viram 4 dedos levantados, tá bom, queridos? Quantos dedos vocês viram? 4. Então o que acontece? Olha só, para aqueles que acordam cedo, entre 3 e 6 horas da manhã, é o horário mais escuro da noite, não é? Se você sair agora lá fora, você vai ver a lua vai iluminar um pouco, mas por volta das 3, 4, 5, 6 horas da manhã, é muito escuro. Quem acorda aqui nesse período, entre 3 e 6 da manhã, não é escuro? É escuro demais, gente. E eles estavam ali na quarta vigília, na tempestade, na quarta vigília, muito escuro, não era nada claro, no meio de uma tempestade. E quarta vigília, queridos, um período escuro da nossa vida, é quando nós passamos por aquele período de solidão, de tristeza, aquele período onde a gente não enxerga nada, quando nós nos sentimos naquele sentimento de abandono, de ressentimento, ou quando nós estamos com a ferida na alma. Quem sabe você não esteja passando por uma tempestade, e ao mesmo tempo, passando num período na madrugada, em meio a diversas lutas, em meio a diversos tormentos, turbulências, e ao mesmo tempo sozinho, abandonado e cheio de tristeza. Tempestade, abandono, tristeza, sozinho, largado. E a gente passa por isso, não passamos? Parece que quando as coisas começam, as tempestades começam a vir sobre a nossa vida, parece que todo mundo se afasta, parece que a gente está sozinho. Mas o que mais me chama a atenção, queridos, nesse texto, eu sempre gosto de frisar isso, é que o versículo 22 nos diz: ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. O que Jesus fez? Ordenou. Eles haviam acabado de participar de um dos maiores milagres, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Agora Jesus ordena que eles entrem no barco. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o que estava fazendo. Repita comigo: Jesus sabia o que estava fazendo. Ele sabia mesmo. Os discípulos participaram de um grande milagre, a fé deles estava lá em cima, só que Jesus não queria que eles
ficasse naquela fé medíocre, precisava de viver algo mais. E Deus quer que vivamos pela fé nele, mas para isso nós temos que ter as mais diversas experiências na vida, para nós desenvolvermos a nossa fé. Só que a gente procura fugir das experiências, principalmente a gente quer estar num quarto seguro, escondidinhos, num monastério da vida, nos enclausurarmos, mas Jesus nos manda para o meio do vento. Olha só que coisa! Vida cristã não é uma vida de tranquilidade, vida cristã não é a gente estar ali no bem bom, olha um mar de rosas, agora o meu barquinho vai flutuar, sabe, navegar ali, navegar ali sossegado, com florzinhas em todo canto, uma brisazinha, você com um copo de suco de laranja ali, aquele canudão vindo até aqui, um monte de gelo, né, uns petisquinhos do lado, e você tendo aquela vida cristã sossegada. Não, queridos. Jesus pegou aqueles discípulos que estavam vivendo uma vida mansa, tranquila, agora ele ordena para que os discípulos entrem no barco e vá para o meio do vento. Jó sabia que Deus tinha o poder de colocá-lo em experiências dolorosas. Jó disse certa vez: olha, o que eu mais temia, isto me sobreveio. Jó parece que ele sabia: olha, minha vida está muito boa, eu estou ofertando pelos meus filhos, estou fazendo holocaustos pelos meus filhos, estou vivendo uma vida íntegra, mas eu estou só esperando um período difícil na minha vida. Aí de repente, quando esse período difícil vem sobre ele, ele disse: o que eu mais temia me sobreveio. Porque vem, queridos, e nós achamos que só o diabo nos manda para o meio da tempestade. Não, quem mandou para o meio da tempestade foi quem, meus irmãos? Diga: Jesus. Ele quem nos mandou para o meio do vento. Jesus quer que nós aprendamos sobre paz, mas mais do que isto, Ele quer que nós aprendamos sobre a vida, porque a paz, a alegria, a tranquilidade não ensina nada para ninguém. A gente vai aprender a crescer nos momentos difíceis. Você já entrou num trabalho e de repente você está ali, está sossegado, tem alguém te ensinando e você está de boa. Nossa, achei o melhor emprego da vida, ganhando bem e tal, tudo mais. Mas quando a pessoa para de te ensinar e fala assim: agora é com você, aí dá problema. Não é assim? E você tem que aprender, você tem que resolver, porque são nesses problemas, né, nos rolos que a gente fala, né, naqueles rolos é que você vai se desenvolver, você vai aprender. Mas tem muita gente que fala assim: olha, será que é vontade de Deus levar alguém contra um vento? E outros respondem: não, Deus não pode fazer isso. Será que não, queridos? Quem mandou os discípulos para o vento foi Jesus. Jesus não queria que eles achassem que multiplicar pães era o máximo da vida sobrenatural, da vida espiritual, era o máximo do sobrenatural. Eles eram amigos de Jesus, conheciam os milagres de Jesus, mas agora Jesus queria que eles fossem levados para um novo patamar espiritual, algo a mais. Não só ver Jesus fazer multiplicação de pães, queridos. Quem sabe você esteja passando por uma tempestade, esteja no meio dessa tempestade. Quem sabe o seu marido foi embora, quem sabe a sua família está prestes a desmoronar, a porta de emprego não se abre, e se abre, logo se fecha, tudo está se fechando, as doenças não param de acometer você, os problemas dentro de casa se avolumam, os problemas lá no serviço, os problemas na faculdade, é bullying daqui, é chacota dali, é coisas que você não consegue, sua cabeça está a milhão. Somando-se a isso, você está num período de escuridão, solidão, de tristeza, de ressentimento, de angústia, onde você não vê nada, não vê uma luz, não vê uma saída, não vê uma resposta. E Deus nos deu, queridos, a natureza para que nós aprendêssemos com ela. Porque se a quarta vigília é a mais escura da noite, é na quarta vigília que nós aprendemos com o galo. Lembra da mensagem do galo que eu preguei? Quantos lembram dessa mensagem aqui? Algumas pessoas, já vou lembrar vocês de novo, e para quem não conhece eu vou fazer vocês conhecerem então. Porque olha só, o galo acorda às 4 horas da manhã, diga 4 horas da manhã. Ele está acordando na quarta vigília, na parte mais escura do dia ou da noite. E o que o galo faz quando ele acorda?
ele canta. Você conhece alguém que acorda às 4 da manhã e começa a cantar? Difícil, não é? Se fosse umas 8 horas, né, 8h30, a gente até acorda cantando, né? Mas 4 da manhã, acordar e ainda cantar. Mas o galo acorda às 4 da manhã e ele canta. O galo canta, sabe aonde? No escuro. O galo canta no escuro. Por que ele canta no escuro? Porque ele tem a certeza de que daqui a pouco o sol vai chegar, o dia vai raiar. O galo não está vendo o sol, mas ele tem certeza que o sol virá. É por isso que ele canta. Ele canta às 4 da manhã, tudo escuro, mas ele já está cantando, porque ele está falando assim: olha, eu vou cantar, porque daqui a pouquinho, aquela bola de fogo vai surgir, vai iluminar tudo, e a escuridão vai acabar. Quem sabe você está passando por uma escuridão danada. Quem sabe a tua vida está numa escuridão, a sua família está numa escuridão, seus negócios, a sua empresa, a sua profissão, seus estudos, tudo numa escuridão. Mas o galo vê que quando a noite está mais escura ainda, é que o sol já está chegando. É por isso que ele canta. Se a situação está piorando, está ficando mais escuro, mais tempestade, onde você não vê saída, comece a cantar, comece a louvar a Deus. Faça como o galo, queridos. Ele tem a certeza de que a escuridão vai acabar. Sabe por quê? Porque ele acha que ele cantando, a escuridão acaba. E é isso. Quando eu começo a focar no louvor a Deus, eu não vejo mais a escuridão, eu não vejo mais os problemas, eu começo a enxergar quem? O sol da justiça. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Está lá no Salmo capítulo 30, versículo 5. Então cante. Tem até uma frase antiga, né? Quem canta os seus males espanta, né? E se você está nos seus males da vida, comece a cantar, porque a escuridão vai acabar, o sol vai chegar. Você precisa fazer como o galo, encher o seu peito de esperança em Deus, louvar a Deus em meio às suas dificuldades, em meio à escuridão, em meio à tempestade. Ao invés de se lamentar pelo problema, pela tempestade, pela escuridão, pela solidão, louve a Deus. Você pode dar um amém, queridos? Louve a Deus. Fala para a pessoa do teu lado: louve a Deus e para de reclamar. Sabe por quê? Foi Jesus quem mandou os seus discípulos para o meio do vento. Sabe por quê? Para que eles pudessem experimentar milagres maiores do que eles já tinham visto. Porque para eles multiplicar pão era, olha, a máxima dos milagres. Mas não, Jesus tinha algo mais para eles. Não para a multidão, para eles em especial. Para aqueles que estavam seguindo ele dia a dia. E o galo, queridos, é tão interessante que o galo é motivado na escuridão. Mas ele faz de tudo para motivar também, sabe o quê? O galo do vizinho. Quando você for num sítio, é só você observar. O galo canta e fica esperando o outro galo cantar. Eu já contei isso, né? Eu morava aqui embaixo. A vizinha de cima, Dona Benedita, tinha galo. Aí tinha a casa dos meus pais, onde eu morava, e tinha a casa de baixo, que era da Dona Zelita. Tudo finados, tá? Também com 52 anos, se esse povo tivesse vivo, eles estavam com 150, né? Então olha só, o que acontece? O galo de cima acordava de madrugada e cantava. Aí daqui uns segundos, o galo de baixo também cantava. Aí você prestava atenção, lá embaixo, eu não sei aonde, tinha um outro galo que cantava também. Porque o galo, ele gosta de motivar o galo vizinho. Sabe aquele negócio? Está escuro, e ele começa a cantar. Quando você for no sítio, observa isso. E por que o galo faz isso? Porque o galo acredita que se não só ele cantar, mas se mais um outro galo cantar, e mais outro galo cantar, e mais outro galo acordar e cantar, ele acredita que o sol vai vir mais rápido.
O que a igreja está precisando hoje, queridos, é de pessoas que enxerguem as coisas boas da vida, de pessoas que em meio à escuridão consigam entender os propósitos de Deus, e precisa de pessoas que falem coisas boas, porque tem muita gente que está na escuridão, e que está vendo outro na escuridão, e fala, a vida é difícil mesmo, né? Oh, tristeza, e começa a trazer aquela angústia, aquele problema maior para outra que já está lá embaixo. Mas nós estamos precisando fazer um coral de pessoas que cantem a esperança em Deus em meio à escuridão, de pessoas que comecem a ver as coisas boas da vida, mesmo quando está escuro. Pare de ver desgraça e comece a ver o que a vida tem de bom. Nós precisamos fazer como o galo, levar as boas notícias, levar a palavra de Deus. O mundo está precisando de gente que leve as boas notícias nos momentos escuros da vida. Tem gente passando dificuldade? Fala do amor de Deus. Tem gente passando tristeza? Fale de Jesus Cristo. Tem gente que está desanimando da vida? Fale que Jesus é a vida. Os discípulos estavam numa tempestade, numa madrugada escura, e Jesus aparece, mas eles ficam com medo. O mundo está cheio de galos, só que ninguém está começando a cantar, ninguém está fazendo nada. Alguém tem que começar a cantar, e cantar mesmo, queridos. Não vou mandar vocês fazer cocoricó aqui, vocês estão esperando, né? Sabe fazer cocoricó, Rodrigo? Sabe fazer cocoricó? Quem sabe fazer cocoricó aqui? Quem sabe cantar como galo aqui? Faz aí, Leandro. Fantástico esse. Sensacional. Aliás, uma salva de palmas para esse, foi perfeito. Mas vocês viram que interessante? Ele cantou e nenhum outro respondeu. Aí o que o galo faz de novo? Ele ficou esperando, ninguém cantou. O que ele faz? Canta de novo. Aí ninguém cantou. Está todo mundo em silêncio. Faz aí cocoricó, gente. Vocês não sabem fazer? Vamos ver essa turma daqui. Faz o cocoricó aqui, esse lado daqui, no 3. 1, 2, 3. Tá ruim esse galo aqui, hein? Vocês estão rindo dali, né? Arrumei aqui agora. 1, 2, 3. Jesus, tem até galinha. É galo, gente, é galo. É galo, galo. No 3 aqui, esse canto aqui agora. 1, 2, 3. Sabe o que acontece? Sabe o que está acontecendo, gente? É que galo não canta sentado. Por isso que eles estão tudo assim. Galo, quando ele acorda, ele fica de pé. Vamos ficar de pé, vai. Galo não canta assim, galo canta em pé. Vamos lá, hein? No 3, eu quero ver esses galos aí, vai. 1, 2, 3, todo mundo. Oh, Jesus. Só que galo não canta assim não, queridos. Galo quando canta, ele bate as asas, não bate não? Vocês não batem asa não, né? Por que que o galo faz? Ele está cantando e fala assim, ó, manda pra mim. Tá escuro, mas o sol vai raiar e eu confio nisso. Então vamos lá, queridos. Aplauda o nome do Senhor. Não senta ainda não, porque aqui a gente é crente, e crente não vai ficar cantando de galo não, a gente dá glória a Deus e aleluia aqui, não é isso? Porque se alguém está triste aqui, tá, até deixando nesse escurinho, é para vocês entenderem isso, que se tem um lado na escuridão, a gente também está nesse lado da escuridão, a gente está junto, a gente tem que levar alegria, tem que levar esperança. Porque se alguém está passando, por exemplo, se a turma aqui está na escuridão, esse povo daqui tem que dar um aleluia para ele acordar lá. Quer ver? No 3 aqui um aleluia para aquele povo lá. 1, 2, 3.
Aí sabe o que acontece? Esse povo daqui recebeu aleluia na escuridão e viu que aquele de lá está na escuridão também. Aí o que vocês vão fazer? Vão dar aleluia no 3 para aquele lá. 1, 2, 3. Aí esse daqui que é o povo lá do outro lado, que está lá no escuridão também, ouviu aquele dar um aleluia lá. Aí vocês vão responder com glória a Deus aqui, porque vocês ficaram bem cheios disso daí. No 3, 1, 2, 3. Aí sabe o que acontece? De repente todos os lados escutam esse aleluia, esse glória a Deus, e todo mundo se junta para dar um glória a Deus, aplaudindo o nosso Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. É isso aí. Meus irmãos, o mundo está cansado de pessoas negativas. Nós precisamos levar a vida ao povo que está na escuridão. Mas pastor, eu estou na escuridão. Mas você tem o sol da justiça que está raiando dentro da sua vida. Manda para mim, é o que o Galo diz. Manda para mim, porque eu sei quem tenho crido e é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pode sentar, meus irmãos. Muitas vezes Deus quer se aproximar de nós, então para que Ele se aproxime de nós e para que nós possamos perceber quem é o nosso Deus, Ele permite que passemos por essas madrugadas, por essas escuridões da vida, porque na escuridão da noite, é onde Deus quer nos ensinar algo muito importante. Sabe o que Ele quer ensinar na escuridão? Para nós sermos como crianças. Ele fala, olha, quem nos tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus, não é isto? Porque a criança no escuro, pelo menos lá em casa é assim, a criança no escuro, ela aprende a depender da mão do pai. No escuro, o que a criança faz? Ela segura firmemente na mão do pai. Você está passando por um período escuro na tua vida? Seja como uma criança diante de Deus, segure firmemente na mão do Pai. Assim é Deus, como um Pai amoroso e poderoso. Ele quer que nós confiemos nele, dependemos dele, seguremos em suas mãos. Porque quando eu estou na escuridão e eu seguro na mão do Pai, eu posso cantar. Assim como o galo canta, eu tenho que ter a certeza de que o sol vai brilhar, a luz vai surgir, e quanto mais escuro estiver, e eu estiver segurando na mão do Pai, eu tenho mais certeza de que mais perto está o sol de surgir. Eu posso estar na tempestade, eu posso estar na escuridão, mas se eu estou segurando na mão do Pai, eu posso descansar no meio da tempestade. Mas só canta quem tem fé, queridos. Fé é acreditar que o que existe veio a existir pela palavra de Deus. Eu acredito, e disse Deus age, então eu acredito. Fé é ter os sentidos abertos para ver acontecer o que jamais aconteceu antes, como aconteceu no caso de Noé. Deus disse para Noé, Noé, prepara uma arca que vai chover. Senhor, o que é chuva? Nunca tinha chovido. Mas Deus disse, constrói uma arca. Tá bom, se o Senhor mandou, eu confio, eu creio, vou construir a arca que vai cair chuva do céu, vai vir o dilúvio. Fé é ter intimidade com Deus, ao ponto de não morrer e ir para o céu sem ver a morte, como no caso de Enoque. Isso é fé, queridos. Fé é acreditar e confiar que a terra que tem Deus tem a melhor terra do que a nossa. Aquela terra que Deus preparou para a pessoa é melhor do que aquela que ele estava vivendo, porque essa pessoa que eu estou falando já era rica. Abraão, ou Abrão, ele era rico, e Deus falou assim, eu tenho uma terra melhor para você. Aonde que é? Simplesmente segue. Onde você vai, Abrão? Eu vou aonde Deus está me mandando ir. Onde que é? Eu não sei, simplesmente Ele tem o melhor para mim. Isto é fé. Fé é cantar quando se tem mais de 100 anos, e que se tem uma esposa estéril, mas que houve uma promessa de um filho, e acreditar que Deus vai dar o filho. Isso é fé de Abraão. Fé é crer na ressurreição dos mortos,
pelo poder de Deus e dar o seu único filho em sacrifício a Deus. Foi o que Abraão fez com Isaac. Deus falou que do meu filho vai ter uma grande nação, uma grande geração. Então o que acontece? Eu posso sacrificá-lo, porque eu tenho um Deus que vai ressuscitá-lo, porque tem a promessa dele, e a promessa dele não volta atrás. Fé é andar no deserto com Deus, sabendo que a terra prometida virá. No caso de Moisés, Deus falou assim: você vai para a terra prometida. Onde que é? Simplesmente caminha no deserto 40 anos. Fé é estar no escuro da vida e ter a certeza que Jesus virá ao nosso socorro, nem que seja andando sobre as águas. Fé é poder cantar nos momentos mais escuros da vida, pois com a fé em Deus, nós temos a certeza, mesmo sem ver, nós temos a certeza que o sol virá para nós. Os discípulos estavam ali numa tempestade, de madrugada, aparece Jesus, mas quando Jesus aparece, tudo que eles tinham aprendido sobre Jesus desaparece, porque Jesus havia ensinado a eles fé, a milagres, a confiança, a esperança, a crer em Deus, a não duvidar de Deus e de que Deus guardaria. Esqueceram até que Jesus falou assim: olha, vão para o outro lado que eu vou encontrar vocês lá. E quando eles estão ali no meio daquela tempestade, eles esquecem tudo o que Jesus tinha dito para eles, porque eles estavam ali e eles retornam à crença pagã. Porque quando Jesus está andando sobre as águas, o que eles gritam? É um fantasma, ou seja, deixaram a sua vida cristã para voltar às suas práticas antigas. No momento da luta, no momento da dificuldade, na tempestade, na escuridão, esqueceram tudo que Jesus ensinou, e agora eles começam a levar para um lado de uma crença que não é a crença cristã. Às vezes a gente é assim, a gente começa num momento de dificuldade, esquece de Deus e começa a buscar recursos em outros lugares. Quando não, a gente fala assim: porque o espírito da minha avó é parente de não sei de quem, é tantas coisas, e tem gente dentro da igreja que professa fé em Jesus, mas quando o sobrenatural começa a acontecer na vida dela, não dão crédito a Jesus, dá crédito a tantas outras coisas, mas o milagre a Jesus não dá esse crédito. Se você faz parte do reino de Deus, está na hora de você dar crédito a Deus pelo sobrenatural. Era Jesus andando sobre as águas, e eles começam a falar: é um fantasma. Não, era Jesus. Porque quando o milagre começa a acontecer na nossa vida, a gente esquece disso. A gente tem uma doença incurável, e quando está sendo curado, a gente esquece que foi Jesus. A gente não tem uma porta de emprego, e quando o emprego aparece, a gente esquece que foi Jesus. A gente não tinha um casamento sadio, e quando ele fica bom, a gente esquece que foi Jesus. A gente tinha uma vida desgraçada, destruída, e quando é restaurada, a gente esquece que era Jesus. A gente não tinha dinheiro nem para um pãozinho, e quando o bolso tem dinheiro, a gente esquece que foi Jesus. A gente não dá o crédito para Ele. E Jesus aparece ali para os seus discípulos, e a primeira coisa que Jesus diz é, aliás, não é, Ele não diz: sou eu, sou Jesus. Ele não diz isso. Eles gritam: é um fantasma, e Jesus grita: tem de bom ânimo. Não foi isso? Eles gritam: é um fantasma, e Jesus grita: coragem, força, prepara para me encarar. Então, se é um fantasma, vocês vão ter que ter bom ânimo. Mesmo se fosse um fantasma, queridos, o que Jesus estava dizendo para eles na tempestade, na escuridão: tenham coragem, tenham força. E era uma luta ali, entre fantasma versus o ânimo, porque o desânimo estava tomando conta da vida deles. Chega um momento da nossa vida em que as tempestades estão nos jogando para todos os cantos, a escuridão está ali, a gente não enxerga uma saída, uma solução, e o que acontece? A gente começa a perder as forças, a gente começa a perder o ânimo, a gente começa a ter vontade de parar com tudo, inclusive com a vida, no meio da tempestade, no meio da luta. Mas a assombração não poderia tomar a conta do ânimo, e Jesus grita: não temas.
não temas. Deus está te dizendo nesta noite: tempestade, escuridão, madrugada e um aparente fantasma, tenha bom ânimo, não desista, tenha coragem, lute um pouco mais um pouco, não pare, lute um pouco mais nesse momento. Sabe por quê? Daqui a pouco o sol vai raiar. Aí a gente vê Pedro, com a fé dele. Pedro então ele pede: Senhor, se és tu, eu quero ir até aí. E Jesus fala: vem. O que Pedro faz? Desce do barco, pisa na água, não afunda. Literalmente ele não afundou, porque quando Pedro pisou sobre as águas, presta bem atenção nisso, o vento não havia cessado, o mar estava perigoso e a escuridão era a mesma. O vento não cessou quando Pedro pisou na água, o mar estava agitado, perigoso, e a escuridão ainda estava acontecendo, porque era a 4ª vigília da noite. E ele vai andando sobre as águas, na direção, lá no fundo está Jesus, lá na frente. A água bate, a água molha, ocorre um pensamento: o que é que eu estou fazendo andando sobre as águas? Estou louco? O que é isso? Andando sobre as águas? Eu estou transgredindo a lei da natureza. Não pode isso. As coisas não funcionam desse jeito. Nós não estamos acostumados a transgredir a lei da natureza. Sabe por que o milagre não está acontecendo na nossa vida? Porque a gente descrê no poder de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam da maneira que o mundo gira. Se o mundo não quiser girar, se Deus falar assim: não gira, como no caso de Josué, parou, não rodou. A gente está acostumado com as leis da natureza, mas Deus não nos chamou para vivermos as leis da natureza. Nós estamos aqui para viver as coisas da parte de Deus, o sobrenatural de Deus. E quando Pedro desacredita que Deus pode fazer um milagre através da vida dele andar sobre as águas, nas dificuldades, nos problemas da vida, algo novo acontecendo, o que acontece? Ele começa a afundar. Pedro começa a afundar. Pedro não tem fé para ficar sobre as águas, porque a nossa tendência, assim como a de Pedro, é que nesses momentos, nós desviarmos os nossos olhos de Jesus. A gente começa a olhar para todos os lados. Pedro não tinha fé para andar sobre as águas, mas Pedro tinha fé para não morrer afogado. Pedro tinha fé para não afundar ainda mais. Nós não temos fé para andar sobre as águas, mas nós temos a fé de Pedro. Sabe qual é a fé de Pedro? A fé do socorro, a fé de saber para quem a gente tem que gritar, para quem a gente tem que clamar. E ele olha para cima, ele vê Jesus e grita: Jesus, socorro! Essa é a fé que nós precisamos ter, queridos. Não precisamos nem andar sobre as águas, mas temos que ter a fé para saber para quem nós vamos clamar, para a pessoa certa. Não é andar, o grande desafio da vida não é andar sobre as águas, é saber a quem clamar, a quem você precisa clamar, é clamar para Jesus. Tempestades são aqueles momentos da vida em que nós passamos por uma crise conjugal, tantas outras coisas, filhos de rebelião, crise financeira, desemprego, doença e tudo mais, madrugada, solidão, tristeza, abandono, ressentimento, feridas na alma. Mas faça como o galo, cante na escuridão da tua vida. Bote o louvor mais alto que você puder. Cante ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Tenha coragem, lute nesse momento, porque o sol vai raiar. E tenha fé de pedir socorro para Jesus. Amém, queridos? Pessoal do louvor, vamos cantar sobre as águas? Cantamos hoje, né? Acho que a gente combinou, né? Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar essa canção? Acho que a gente pode cantar, encerrar esse momento
com essa canção, porque Deus tem para nós isto. Enquanto eles vão se preparando aqui, curve sua cabeça por um instante, feche seus olhos. E aí, está numa tempestade? Está numa escuridão? Qual é a escuridão da sua vida? Tudo bem que eu trouxe aqui até de uma maneira descontraída, mas só você sabe a seriedade do teu problema. Só você sabe o que você tem vivido nessa escuridão. E só você sabe como é difícil cantar na escuridão. Mas o que eu quero e que Deus quer nesta noite de você é que você aprenda a cantar na escuridão e não perca a fé nele. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. O Senhor não vai te deixar na mão. Tenha coragem de levantar as suas mãos nesse momento e gritar: Senhor, socorre-me, eu estou afundando. E a Bíblia diz que imediatamente ele estendeu as mãos e pegou na mão de Pedro, e Pedro continuou andando sobre as águas, só que diferente, ao lado de Jesus, na tempestade. Só depois que eles chegaram no barco é que a tempestade cessou. Mesmo que a tempestade não cesse, mas tenha certeza que a sua mão está segura pela mão de Jesus, que as águas que você está passando nessa tempestade não vão te afundar, mesmo que a escuridão continue. Tenha certeza que o Senhor Jesus está com você. Amém? Vamos lá. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá, e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias estás, na minha direção o Salvador virá, e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar. Olha o que vem para nós. O braço forte Levante sua mão do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar. O braço forte do meu Senhor me levantará. Você pode glorificar ao Senhor, dar um glória a Deus por isso. Aleluia! Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá, e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está, na minha
a dor virá, e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas, só as vozes, só as vozes, Sobre as e as palmas. vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, O que vem sobre o nós? braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me levantará. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu braço forte, no meio da escuridão, em meio à tempestade, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Não importa a escuridão, cante, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque o sol da justiça, o nosso Senhor Jesus, vem e raia sobre nós. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Deus te abençoe, vai na bênção do Senhor e dá um abraço de fé nessa pessoa ao teu lado, fala, Deus te abençoe, em nome de Jesus.